Há momentos em que o silêncio de Deus dói mais do que qualquer resposta difícil. Você ora, espera, clama, e tudo parece quieto demais. Nenhum sinal claro, nenhuma confirmação imediata, apenas o coração tentando entender por que Deus não está falando como antes. Esse silêncio confunde, cansa e muitas vezes faz a fé balançar. Talvez você tenha começado este novo tempo esperando respostas rápidas, portas se abrindo, sinais visíveis, mas o que encontrou foi silêncio. E é exatamente aí que muitos desistem, achando que Deus se afastou. Mas a verdade é outra. Deus nunca se cala por descuido. Ele silencia porque está trabalhando em camadas que você ainda não consegue ver. O silêncio de Deus não é ausência, é profundidade. É quando Ele trata raízes, fortalece estruturas e prepara o terreno para algo que não pode nascer na pressa. Enquanto você escuta esta oração, entenda isso com clareza. Deus está presente mesmo quando parece quieto. Ele continua no controle mesmo quando você não entende o processo. Respire com calma. Esse momento não é o fim, é preparação. Há algo sendo ajustado agora no invisível que sustentará o que vem depois. E você não chegou até aqui por acaso. Este silêncio tem propósito. Quando Deus permanece em silêncio, a mente tenta preencher os espaços com perguntas que machucam. Será que Ele me ouviu? Será que errei em algo? Será que Ele desistiu de mim? Essas perguntas não nascem da falta de fé, mas do cansaço, do coração que já tentou de tudo e agora só quer uma confirmação de que não está sozinho. O silêncio revela muito sobre onde depositamos nossa confiança. Quando tudo vai bem, confiar é fácil. Mas quando não há resposta imediata, a fé é confrontada. E é exatamente nesse ponto que Deus trabalha mais profundamente. Ele não quer apenas resolver uma situação. Ele quer fortalecer a sua relação com Ele. Enquanto você escuta esta oração, perceba que o silêncio não é um castigo. É um convite para confiar além do que se vê. Deus continua guiando mesmo quando não anuncia cada passo. Ele continua protegendo mesmo quando não explica cada detalhe. O controle nunca saiu das mãos dele. Talvez você esteja esperando uma palavra específica, uma direção clara, um sinal evidente. Mas antes disso, Deus está formando algo dentro de você. Maturidade espiritual. A capacidade de descansar mesmo sem respostas completas. A paz que não depende de circunstâncias favoráveis. Respire mais uma vez. O silêncio não é abandono, é cuidado silencioso. Deus ainda está aqui, e Ele não perdeu o controle em nenhum momento. Há silêncios que testam a nossa paciência, e há silêncios que fortalecem a nossa fé. Deus sabe a diferença. Quando Ele permanece em silêncio, não está nos deixando à deriva, está nos ensinando a permanecer firmes, sem depender de sinais constantes. É nesse intervalo que o coração aprende a confiar de forma mais profunda, sem negociar a fé com as circunstâncias. Talvez você esteja vivendo um período em que tudo parece parado. Planos que não avançam, respostas que não chegam, portas que não se abrem, mas o céu não está em pausa. O silêncio de Deus muitas vezes indica que Ele está organizando o cenário para algo que precisa nascer no tempo certo. A pressa atrapalharia, a ansiedade comprometeria. Então, Ele silencia e trabalha. Enquanto você escuta esta oração, permita que essa verdade encontre lugar no seu interior. Deus continua no controle mesmo quando você não sente nada diferente. Ele não depende da sua percepção para agir. O agir dele é soberano, discreto e perfeito no tempo. Se neste momento você escolhe confiar em Deus, mesmo sem respostas claras, escreva nos comentários: eu confio mesmo no silêncio. Ao escrever isso, você não está apenas comentando. Você está declarando que sua fé não depende de sinais imediatos, mas da certeza de que Deus permanece fiel. Permaneça comigo. Ainda há áreas que Deus quer fortalecer antes de conduzir você adiante. Há silêncios que testam a nossa paciência e há silêncios que fortalecem a nossa fé. Deus sabe a diferença. Quando Ele permanece em silêncio, não está nos deixando à deriva, está nos ensinando a permanecer firmes sem depender de sinais constantes. É nesse intervalo que o coração aprende a confiar de forma mais profunda, sem negociar a fé com as circunstâncias. Talvez você esteja vivendo um período em que tudo parece parado. Planos que não avançam, respostas que não chegam, portas que não se abrem. Mas o céu não está em pausa.
O silêncio de Deus, muitas vezes, indica que Ele está organizando o cenário para algo que precisa nascer no tempo certo. A pressa atrapalharia, a ansiedade comprometeria. Então Ele silencia e trabalha. Enquanto você escuta esta oração, permita que essa verdade encontre lugar no seu interior. Deus continua no controle, mesmo quando você não sente nada diferente. Ele não depende da sua percepção para agir. O agir dele é soberano, discreto e perfeito no tempo. Se neste momento você escolhe confiar em Deus, mesmo sem respostas claras, escreva nos comentários: eu confio mesmo no silêncio. Ao escrever isso, você não está apenas comentando. Você está declarando que sua fé não depende de sinais imediatos, mas da certeza de que Deus permanece fiel. Permaneça comigo. Ainda há áreas que Deus quer fortalecer antes de conduzir você adiante. Em muitos momentos, o silêncio de Deus não tem a ver com o que está faltando, mas com o que está em excesso. Expectativas acumuladas, pressões internas, comparações silenciosas, cobranças que você mesmo se impôs. Tudo isso faz barulho dentro da alma e dificulta ouvir a direção correta. Antes de falar, Deus acalma. Antes de conduzir, Ele organiza. Talvez você esteja tentando discernir o próximo passo, enquanto o coração ainda está agitado. E Deus, em sua sabedoria, escolhe silenciar para que a confusão diminua. O silêncio não é vazio. Ele cria espaço. Espaço para discernimento, para sensibilidade espiritual e para decisões mais maduras. Enquanto você escuta esta oração, permita que esse excesso seja reduzido. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem toda resposta precisa chegar hoje. Deus trabalha em etapas porque Ele vê o caminho completo. O que parece demora é, muitas vezes, proteção contra escolhas precipitadas. Há decisões que mudam destinos, e Deus não permite que elas sejam tomadas em meio ao ruído. Respire mais uma vez. Sinta o ritmo desacelerar. O silêncio está alinhando você com a vontade certa, no tempo certo. Nada do que Deus faz é aleatório. O silêncio também é uma forma de cuidado. Quando Ele voltar a falar, você estará mais preparado para ouvir e para obedecer. Em muitos momentos, o silêncio de Deus não tem a ver com o que está faltando, mas com o que está em excesso. Expectativas acumuladas, pressões internas, comparações silenciosas, cobranças que você mesmo se impôs. Tudo isso faz barulho dentro da alma e dificulta ouvir a direção correta. Antes de falar, Deus acalma. Antes de conduzir, Ele organiza. Talvez você esteja tentando discernir o próximo passo enquanto o coração ainda está agitado, e Deus, em sua sabedoria, escolhe silenciar para que a confusão diminua. O silêncio não é vazio. Ele cria espaço, espaço para discernimento, para sensibilidade espiritual e para decisões mais maduras. Enquanto você escuta esta oração, permita que esse excesso seja reduzido. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem toda resposta precisa chegar hoje. Deus trabalha em etapas porque Ele vê o caminho completo. O que parece demora é, muitas vezes, proteção contra escolhas precipitadas. Há decisões que mudam destinos, e Deus não permite que elas sejam tomadas em meio ao ruído. Respire mais uma vez. Sinta o ritmo desacelerar. O silêncio está alinhando você com a vontade certa, no tempo certo. Nada do que Deus faz é aleatório. O silêncio também é uma forma de cuidado. Quando Ele voltar a falar, você estará mais preparado para ouvir e para obedecer. Quando Deus permanece em silêncio, Ele também está ensinando você a discernir o que realmente importa. Em tempos de muito barulho espiritual, opiniões externas e comparações constantes, o silêncio se torna um filtro. Ele separa o que é essencial do que apenas distrai. Nem toda voz merece atenção. Nem toda urgência é divina. Talvez você esteja percebendo que certas preocupações perderam força, enquanto outras ganharam mais peso no coração. Isso não é confusão, é ajuste. Deus começa a reposicionar prioridades antes de conduzir para o próximo nível. O que parecia urgente ontem pode não ser mais hoje. E o que parecia distante começa a se aproximar silenciosamente. Enquanto você escuta esta oração, permita que Deus refine sua sensibilidade, que Ele te ensine a reconhecer quando é hora de agir e quando é hora de esperar. A maturidade espiritual nasce exatamente nesse equilíbrio. Não agir por impulso,
não paralisar por medo, mas caminhar com discernimento. O silêncio também protege. Ele impede que você tome decisões baseadas apenas na emoção do momento. Deus sabe que algumas escolhas precisam de mais profundidade do que velocidade. Por isso, Ele desacelera o processo para preservar o futuro. Respire com tranquilidade. Nada está atrasado. Nada foi perdido. O que Deus está construindo agora será sustentado por clareza, não por pressa. Há silêncios que Deus usa para reconstruir a identidade. Quando Ele não responde imediatamente, Ele nos convida a olhar menos para fora e mais para dentro. É nesse espaço que muitas verdades são reveladas. Quem você é quando não recebe aplausos, quando não tem confirmações externas, quando precisa continuar acreditando apenas porque confia em quem Deus é. Talvez você esteja redescobrindo forças que não sabia que tinha, ou percebendo fragilidades que sempre tentou esconder. Deus não expõe para envergonhar, Ele revela para curar. O silêncio cria um ambiente seguro para esse encontro sincero com a própria fé, sem máscaras, sem comparações, sem pressões desnecessárias. Enquanto você escuta esta oração, permita que Deus reafirme quem você é nele. Sua identidade não está no que você faz, nem no que conquista, nem no que ainda espera acontecer. Ela está no cuidado constante de um Deus que não abandona seus filhos, mesmo quando escolhe trabalhar em silêncio. O silêncio também ensina dependência. Ele nos lembra que nem tudo se resolve com esforço humano. Algumas batalhas só se vencem com rendição, confiança e espera. E isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Respire com serenidade. Você não perdeu valor nesse processo. Você está sendo fortalecido. O que Deus está formando agora sustentará decisões mais firmes e passos mais seguros adiante. Chega um momento em que o silêncio de Deus deixa de causar ansiedade e começa a gerar confiança, não porque tudo foi resolvido, mas porque o coração amadureceu o suficiente para descansar mesmo sem explicações completas. Essa transição é sutil, quase imperceptível, mas profundamente transformadora. É quando a fé deixa de ser reação e passa a ser convicção. Talvez você perceba que já não reage como antes. Aquilo que te tirava o sono agora encontra mais calma. As perguntas ainda existem, mas já não dominam seus pensamentos. Isso não é frieza espiritual, é fortalecimento interior. Deus está mostrando que a sua fé não depende mais de respostas rápidas, mas da certeza de quem Ele é. Enquanto você escuta esta oração, reconheça esse avanço silencioso. Deus está te ensinando a confiar sem negociar a paz, a esperar sem se angustiar, a caminhar mesmo quando o caminho ainda não está totalmente iluminado. Esse é um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Se neste momento você escolhe confiar em Deus, mesmo quando Ele permanece em silêncio, escreva nos comentários. Mesmo no silêncio, Deus continua no controle. Ao escrever isso, você não está apenas comentando. Você está afirmando que sua fé não está condicionada às circunstâncias, mas fundamentada na fidelidade de Deus. Permaneça comigo. Vamos selar tudo isso em oração. Senhor Deus, neste momento final de oração, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que ainda não entendemos. As respostas que não chegaram, os caminhos que parecem indefinidos, as áreas onde o silêncio tem sido mais presente do que a clareza. O Senhor conhece cada pensamento, cada expectativa e cada luta travada em silêncio dentro deste coração. Nós reconhecemos que mesmo quando o Senhor permanece em silêncio, o Teu cuidado nunca cessou. O Senhor não perdeu o controle, não se afastou, não deixou de agir. Pelo contrário, o Senhor esteve trabalhando em profundidade, fortalecendo, alinhando e preparando este coração para um tempo mais seguro e mais maduro. Pedimos agora que a Tua paz cubra tudo aquilo que ainda causa ansiedade, que o medo seja substituído por confiança, que a inquietação dê lugar ao descanso, que esta pessoa termine este momento sentindo alívio, clareza e segurança, mesmo sem todas as respostas resolvidas. Senhor, ensina-nos a confiar mais no Teu caráter do que nos sinais, a descansar mais na Tua fidelidade do que nas circunstâncias. Que cada passo seja dado com discernimento, sem pressa, sem comparação e sem peso desnecessário. Nós declaramos que este silêncio não será lembrado como abandono, mas como preparação, que o Senhor está construindo agora sustentará escolhas mais firmes,
decisões mais sábias e um futuro conduzido pela tua mão. Permanece conosco, Senhor, hoje, amanhã e em tudo o que ainda virá. Em nome de Jesus. Amém.